Quantos anos como itinerante? Eu acho que 3 a 3 anos e meio. Pastor, esse tempo de itinerância é um tempo Posso pegar bastante uma aguinha? complicado para a família, né? Foi. E aí, Desafiador o senhor demais. tem 2 filhos, e eu Isso. sei que um casado, um outro já está estudando, né, fazendo uma escola de ministério. Isso. Como foi construir isso? Porque as pessoas falam tanto de filho de pastor dá trabalho, filho de pastor é difícil. E o senhor, sendo um pastor que não ficou tanto tempo assim em casa, que tirou o tempo para viajar, Verdade. como cuida da família para construir essa base, para no final o senhor ter filhos querendo seguir os mesmos passos e não filhos revoltados? Então, foi a misericórdia 100% de Deus mesmo, né? E assim, eu tinha uma sede muito grande para fazer o que Deus tinha mandado eu fazer. E eu sempre penso nas 2 asas. Qual a asa mais importante do avião? As duas. Família e ministério. Porque às Isso. vezes as pessoas falam, família em primeiro lugar, família em primeiro lugar. Ok, é uma base, é a estrutura, né? Nós temos que ser primeiro dentro de casa, o ministério começa dentro de casa e ele se estende para fora. Mas você acredita que vamos prestar conta do nosso ministério também? Você não vai prestar conta do seu ministério com os meninos e com a esposa. Vai prestar conta sozinho. É. Então, essa parte é tão importante como essa. Uhum. Eu não gostaria de dizer qual a mais importante. Eu sei que não é uma dicotomia. Não podemos separar isso. Eu creio que isso é importante tanto quanto. Uhum. Né? Agora, vai ter tempos que você vai estar aqui no ministério, vai sacrificar um pouco. Porque tem gente que abraçou a família, e eu acho isso lindo e maravilhoso, mas enterrou o talento. Servo mal e negligente. Então, se você fica muito saudoso e família, que é maravilhoso, pelo amor de Deus, gente, não me entende mal, não. Mas se você ficar lá cuidando só dos seus, e o que Deus te deu? Porque Deus cria coisas, entrega para nós, confia em nós, mas que não é da gente. É para dar para os outros. Sim ou não? O nome disso, talentos. E você não vai prestar conta dos talentos, não? Ficar lá saudoso com a família, tudo lindo, maravilhoso. Rapaz, você tem que se despertar para esse lado. Né? O meu lado de equilíbrio foi esse. Eu fui para dentro do ministério aqui, viajava muito, e realmente fiquei desequilibrado. Mas desequilibrado nos pés de Jesus, você termina sendo moldado pelo oleiro. Então eu era sempre moldado, tentava compensar aqui alguma coisa, administrava com minha esposa foi uma guerreira assim, dentro de casa, pelo amor de Deus, a mulher sábia edifica a casa. Então eu tive uma mulher assim, cara, pelo amor de Deus, que às vezes ela não é muito de púlpito, né? Ela não aparece muito, mas eu aqui, todo mundo, pastor Humberto, não sei o que, mas não sabe o que me colocou aqui, né? Sobre essa questão de educação de filhos, né? A gente tinha uma educação de filhos com ela muito firme, com os meninos, né? Muito forte. Eu convivi muito mais quando eles já eram mais maduros, de 10 anos para cima, né? Eu tive momentos assim, bem intensos com eles também, né, daqueles de decepção mesmo, por ser filho de pastor, um deles, né, eu não quero citar nomes, para preservar eles, de dizer, rapaz, pai, eu odeio ser filho de pastor. Mas na adolescência, né, e assim, com lágrima nos olhos, eu disse, tá bom, meu filho, mas por que você odeia? Na realidade, era um desabafo, né? Porque eu disse para ele, qualquer função que seu pai, se seu pai fosse médico, a gente ia ter problema. Se seu pai fosse executivo, ia ter problema. Se seu pai tivesse desempregado, ia ter problema. O que o seu pai fizer, você ia ter problema. Então, ser pastor também tem problema. Pode ser que esses problemas podem ter uma cobrança maior em você. E aí a gente vai administrar. Né? E aí eu falei para ele, mas você gosta da casa que você mora? Você gosta da escola que você estuda? Você gosta do carro que você anda? Você gosta da comida que você come? Porque tem criança da tua idade que só come uma vez por dia. Você gosta dessa? Ah, pai, sim, então. Então, tudo na vida, meu filho, vai ter o ônus e o bônus. Então, a gente se acertou, choramos junto, a gente se abraçou e crescemos. E não fantasiar o ministério na cabeça de uma criança, mas abrir mesmo algumas coisas, conforme a idade, você vai abrindo algumas coisas, trabalhando isso no coração deles e eles aprender que a vida tem seus desafios. A vida, eu disse para ele, pode ser injusta, eu disse para ele, mas Deus é justo. Né? Então, vamos caminhar juntos, cara, todo lugar. Às vezes as pessoas, não, eu vou sair dessa igreja porque tem problema. Qual lugar? Então, saia da sua casa, que você tem problema na sua casa. Saia do seu trabalho porque você tem problema na sua casa. Então,
sempre vai ter o ônus e o bônus. Agora, eu louvo a Deus, né? Cada um é fiel até o dia que decide não ser mais. Hoje eu tenho um dos filhos meu, é pastor, outro, como você falou, está num seminário bíblico, ministerial, mas ainda assim eles vão ter os direitos de escolha até Jesus voltar. Então, o que eu podia semear dentro das minhas limitações, do que eu tinha, do que minha esposa tinha, semeamos, né? Confissão de fé, oração, palavras, boas conversas mesmo, exemplo, né, pastor? E aí a gente não vai ser, nunca um pai e a mãe vai ser completo para um filho. Isso. Aí você pode me perguntar, mas por quê, pastor? Porque senão ele não precisava de Deus. Uau. Ele vai ter que ter experiência com Deus. Pastor, eu tive uma experiência com meu pai também, muito parecida com o que o senhor teve com o seu filho. Na minha adolescência, eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, por que você não conversa comigo? Por que você não é o meu amigo? Carência, assim, de um pai. Daí ele chegou para mim e falou assim, meu filho, o que eu faço contigo é tentando superar o que eu tive com meu pai. Uhum. Meu pai não era uma pessoa de conversar. Uhum. Então, assim, eu não sei conversar, mas eu te amo. Falou as mesmas coisas que o senhor falou aí. Falou assim, então, isso para mim já é um desafio, ter uma conversa contigo, porque eu não fui ensinado assim. Uhum. Daí ele chegou e jogou a batata quente para minha mão e falou assim, quando você tiver filho, já faça melhor do que eu. Exatamente. Eu falei assim, uau! Aí aquele negócio que estava para subir como uma revolta de um pai que não tinha um diálogo com o filho, não tinha atenção, que pelo menos o filho achava que deveria ter, virou uma admiração. Falei assim, caramba, ele está dando o máximo que ele tem. Porque até eu, como eu não tinha assunto com meu avô, você está entendendo? E ele falou assim, faça melhor agora, filho. Então isso assim mudou a minha perspectiva com meu pai a respeito desse dia, depois dessa conversa. Eu achei legal o seu filho vir e falar assim, pai, tá legal. E o senhor esclarecer e mostrar o outro lado da moeda. Assim eu acho que isso bota muito na conta de pastores, principalmente, mas de outros pais também cristãos, que o filho está desviado por causa do pai, né? Eu acho que tem sim uma participação paterna, assim, biológica, dentro de casa, tem muita coisa que pode melhorar muito. Mas tem pessoas que vão fazer suas escolhas independentes. Eu conheço pessoas que têm os pais cristãos, são homens de Deus, mulheres de Deus, mas não é conhecido de ouvir falar. Eu ando com essas pessoas. Mas os filhos não correspondem. Vai botar isso na conta do camarada? Claro que botar uma não. marca de Caim na cabeça do cara, ou É. seja lá onde for, e o cara caminhar com essa condenação porque o filho está desviado? Porque o filho, cara, ele teve suas escolhas. Ele experimentou o novo nascimento, experimentou cursos, experimentou batismo com o Espírito Santo, então no mundo. E botar isso na conta de um pastor. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus que tem no Brasil, que tem filhos que não quer saber de Jesus, não quer saber do cristiano, quer saber do mundo. E isso a gente vai botar na conta do camarada, dos pais. Né? Então, assim, eu acho que ainda assim, pastorzão, a irmã aqui, são coisas que as pessoas vão ter as suas escolhas. Nem Deus tira o direito de escolha das pessoas, nem Deus. Até no milênio, vai ter um milênio, o dragão vai ser solto no final do milênio para dar direito de escolha às pessoas. Isso Deus não tira de ninguém.